Acho que o Matheus já começou aqui. Maria Júlia, tudo bem? Você está conseguindo me ouvir? Áudio. Oi, boa tarde, tô sim. Tarde. Bem, nossa, que legal. Nunca recebi ninguém nas minhas aulas. Acho que é por causa do horário, é difícil bater, mas hoje, por não ter Pois tido é. aula, foi mais fácil. Ah, sim, entendi. Ah, que bom. Tá. Então, Maria Júlia, eu vou. Você que tá conseguindo ver a tela aqui? Tá tudo certinho? Tudo certinho. Tá. Tá. Eu conversei hoje com o Antônio Sávio, e daí tá pensando em fazer uma revisão geral da matéria, né? Ainda mais porque eu também nunca tinha dado monitoria, então eu não sabia como funcionava nessa etapa final para a prova integrada. Mas ele falou que ele me falou para eu dar a matéria que vai cair na prova, entendeu? Então esses aspectos que eu vou trabalhar hoje é o que vai cair na prova de vocês, na verdade da nossa, né? Porque todo mundo vai receber a mesma coisa, tá certo? Então, ele falou também, ele passou exatamente os tópicos, aí ele falou pra focar neles, tipo, Exatamente. esquecer Então, por enquanto. sim, sim, exatamente. Daí esses são os tópicos que ele passou para mim também. Eu joguei por cima do que ele passou, eu fiz essa revisão, certo? Eu acho que contexto de monitoria é muito isso, né? Vocês querem uma coisa mais revisada, mais didática, né? Não quer uma aula gigante, tudo super conceitual. Mas enfim, então vamos começar então. Vamos dar uma revisão completa aqui dos temas mais importantes para a nossa prova, tá bom? É, tá certo? É, Durante as aulas, né, eu trabalhei muito também no nosso caminho histórico, né, porque eu sempre falei, entender uma Constituição é entender a história, né, porque as Constituições mudam devido ao contexto histórico da época, né, e daí a Constituição de 37, que vai cair na prova, né, depois a gente vai trabalhar também sobre o constitucionalismo, como ele evoluiu, né, então a ideia aqui é que no final da aula a gente possa perceber que uma Constituição ele não é apenas um texto jurídico, mas é um reflexo de um momento político, de um projeto da sociedade, tá bom? De sociedade, melhor dizendo. Tá, então vamos começar com um contexto histórico que explica bastante por que o Brasil já teve constituições bem diferentes entre si. Tá bom? Então, depois da Revolução de 30, né, de 1930, Getúlio Vargas ele assumiu um poder com um discurso de modernizar o país, certo? E daí depois isso acabou, perdão, ele falou que isso ia acabar com o domínio das oligarquias e reconstruir o Estado brasileiro. Então, em 34, o Brasil chegou a ter uma constituição democrática com avanços liberais e sociais, certo? Isso foi benéfico na época, certo? As pessoas gostaram disso na época. Mas o cenário político ele foi diferente, né? Ele teve uma jogada diferente. É, ele era extremamente conturbado naquela época e havia uma disputa entre comunistas, integralistas, militares e conservadores. Então tinha quatro grupos lutando sobre as suas ideias, né? E querendo constituir um Estado democrático com as suas próprias ideias. E foi nesse contexto de instabilidade de Vargas que ele consolidou seu poder, entendeu? Então foi por isso que ele conseguiu se consolidar, né? Bom, daí em 37 ele alegou uma existência de um plano comunista, o famoso plano, como eu coloquei aqui, né, o plano Cohen, e para justificar, né, isso, ele falou isso, na verdade, para justificar o fechamento do Congresso, né? Então, depois de pouco tempo, ele outorgou uma nova Constituição sem a participação popular, né? Então, quando é outorgado uma Constituição, é isso, é sem a participação popular. É também chamada de
como coloquei aqui, é a Constituição Polaca, certo? Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Opa. Né? E daí também é chamada de Constituição Polaca. E daí ela foi inspirada na Constituição Autoritária de 35 na Polônia, certo? Então ela foi inspirada nessa Constituição da Polônia, certo? E essa Constituição, ela é um marco do Estado Novo em um período ditatorial que durou até 1945, como eu coloquei aqui embaixo, certo? Ela conservava praticamente todos os poderes no executivo, e o presidente ele podia dissolver o parlamento, ele podia também legislar por decretos-leis, né, e intervir no Estado e controlar a imprensa por meio de censura, certo? Por isso que foi tão julgada também, né? E depois a gente vai ver que mais tarde algumas dessas ideias voltaram, né? Daí, então, deixa eu ver. Então, ou seja, né, o poder político ele se concentrou nas mãos de um homem só. Só o presidente fazia, ele ditava o país mesmo, sabe? Ele realmente mandava no país inteiro. Deixa eu ver como é que eu posso falar para você. Daí também não coloquei aqui, mas no ponto de vista jurídico, a Constituição de 37 ela rompeu com o constitucionalismo, né? O constitucionalismo liberal, né? Pois ela eliminou a ideia de separação dos poderes, né? A tripartição, e transformou o texto constitucional em um instrumento de dominação pública, né? E esse foi o auge do centralismo e da restrição de direitos também, e também da subordinação do judiciário ao executivo, certo? Então, essa experiência autoritária, ela foi um grande retrocesso, mas também ela serviu como uma lição histórica, né? Então, a partir dela, o Brasil passou a buscar, nas constituições seguintes, um modelo que realmente limitasse o poder de garantir os seus direitos, né, os direitos de fato. E é aí que entra o próximo tema, que é o constitucionalismo, certo? Que eu coloquei aqui para você, certo? Então, em síntese, vamos só ver de novo aqui as principais características dessa Constituição de 37. Ela foi outorgada, né, ela foi autoritária, ela foi antidemocrática, como eu falei, como eu tinha dito, né? Esse negocinho chato. Ela teve uma concentração de poderes no presidente da República, né? Então, foi um exercício de um homem só, praticamente. Ela teve uma supressão de liberdades individuais e políticas. A instituição de censura prévia, né? Teve muita censura por isso, por essa nova Constituição. Uma eliminação dos partidos políticos, né? Então, não foi isento dos partidos políticos. E a submissão do judiciário ao executivo. Tá certo? Nani, tem alguma pergunta? Não, acho que está bem explicado e bem contextualizado para entender. Sim, sim. Eu vou também dar esse materialzinho aqui. Eu vou ler algumas coisinhas que estão aqui, mas eu vou sempre tentar falar por cima, sabe? Vamos continuar aqui o constitucionalismo, né? É, Bom, nossa, essa palavra é um pouco difícil, eu devo dizer. O constitucionalismo é um movimento político e jurídico que busca limitar o poder do Estado e proteger os direitos fundamentais. Então, é o que dá o sentido à própria existência da Constituição, certo? Sem ele, não, a Constituição não tem nenhum propósito, certo? Então, uma explicação. Ele surge como uma reação ele surge como reação ao absolutismo, né? O absolutismo monárquico.
quando isso era quando os reis eles concentravam todo o poder e governavam sem limites legais, certo? Né? Sem os direitos legais, faziam o que eles quiserem. E os primeiros marcos do constitucionalismo são históricos, né? Como a Carta Magna de 1215, né? Que impôs limites aos reis, ainda mais, perdão, o limite ao rei é esse João sem terra. É, teve também a Petition, é um pouco estranho de falar, eu acho. Petition of Rights, sei lá. Se você for bom em inglês, me corrija, viu? Pelo amor de Deus, eu sou péssimo. E a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, a Revolução Francesa também, certo? A gente vai ver também que tem muita coisa da nossa Constituição, como as gerações, né? Atualmente nós temos 3 gerações, mas muitas dessas gerações nasceram dessas revoluções, né? Ainda mais na Revolução Francesa, né? A respeito da liberdade e tudo mais. Então, esses movimentos, eles consolidam a ideia de que o poder político ele precisa de freios, né? Pode-se dizer assim, precisa de um limite. E, vamos dizer, ele precisa de freios e contrapeso, sabe? E o que os direitos individuais são alienáveis. Ou seja, o constitucionalismo ele é o alicerce do Estado de Direito, um Estado no qual até o governante será submetido à lei, certo? No Brasil, o constitucionalismo ele começa em 1824, perdão, com a Constituição do Império, e ele vai evoluindo até culminar na Constituição de 88, né, que é a nossa atual Constituição, que é a expressão máxima do constitucionalismo democrático, né? Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã. Então, resumindo, vamos resumir tudo aqui. Tá? Então, resumindo tudo, o constitucionalismo ele tem 3 grandes finalidades, né? Ele cria uma Constituição escrita e suprema, ele limita o poder estatal, ele garante direitos fundamentais. São essas três grandes finalidades que ele faz, tá bom? Ele cria, ele limita e ele garante direitos, certo? E é um movimento que transforma a força em direito e o poder de responsabilidade, certo? Vamos partir agora aqui para o poder constituinte originário, né? A gente vai ver que tem dois tipos aqui. Já que a gente conseguiu entender um pouquinho o nascimento de uma Constituição, a gente precisa compreender quem tem o poder de criá-las, tá? E o poder constituinte originário que a gente está falando aqui é aquele que cria uma nova ordem jurídica, do zero, certo? A gente vai ver que vai ter um outro aqui, mas o original ele cria uma do zero, sem buscar uma, uma constituição antiga, ideia, tudo bem, algumas ideias ele pode até puxar, né? Mas ele não se baseia na Constituição anterior, ele cria tudo do zero. Ele é autônomo, ele é inicial, ilimitado juridicamente. Então, por quê? Porque ele não se submete a nenhuma norma anterior, né? Como eu tinha dito para você. Então, é um poder político que se manifesta em momentos de ruptura, como uma revolução, como um golpe, ou uma transição democrática, né? E um exemplo bem claro, na verdade, que a gente pode puxar disso, foi a nossa Constituição mesmo. A Assembleia Nacional Constituinte de 1988,
e 87 e 88, né, que elaborou uma Constituição cidadã. Então, foi o primeiro momento em que o povo, ele representado por seus constituintes, né, ele exerceu o seu poder de soberania, né, para criar um novo regime, né, uma nova estrutura de Estado, vamos se dizer assim, e restabelecer a democracia após o regime militar, né, porque a Constituição anterior ela vinha de um regime militar altamente é, autoritário, né? Então foi por isso que se criou a Constituição. Então a gente pode dizer que a nossa Constituição atual ela é uma Constituição derivada do poder constituinte originário, certo? E partindo para o ponto aqui, só falar mais uma coisinha aqui sobre o poder originário para ficar bem claro, né? Ele inicia tudo, né? Então depois que a Constituição ela já existe, é preciso que ela tenha um mecanismo para se atualizar, certo? A gente, eu gosto sempre de puxar bastante o ponto da nossa Constituição, porque a nossa Constituição é o melhor exemplo que a gente pode usar em qualquer caso que trate de poder constituinte. É a Constituição brasileira de 88. Por quê? Por mais que ela seja originária, ela precisa do poder constituinte derivado para se atualizar, certo? Como eu gosto de dizer, ela se moderniza, né? Tanto para mal, tanto para bem, né? Tem coisas que realmente precisaram ser mudadas, mas tem certas coisas que não, né? Tem muitas emendas constitucionais que são bastante, como que eu posso dizer, assim, sei lá, entregar muito a minha opinião política, são bastante equivocadas, eu acho, né? Então, o poder constituinte é derivado, ele ele é o que atua dentro da ordem jurídica já existente, certo? Então, já existe uma Constituição e ele atua dentro dessa Constituição. Ele tem o objetivo de modificar ou complementar a Constituição sem romper ela, certo? Ou a gente pode ver também que ele pode atualizar ou ele pode criar uma Constituição nova perdão, não seria criar uma Constituição nova, seria atualizar tanto uma Constituição a ponto dela ser quase completamente diferente. Não sei se deu para entender muito bem, mas ele tem esse poder de atualizar, de modificar, modernizar uma Constituição, certo? Diferente do originário, que ele é limitado. Ele é limitado e condicionado, né? Já o poder constituinte, não. Então, ele possui três espécies opa, três espécies perdão, existem três espécies de poder constituinte derivados. O reformador, né, que ele é responsável pelas emendas constitucionais e ele é previsto no artigo 60 da Constituição Federal, e esse poder ele deve respeitar os limites formais, né? Formais, circunstanciais, imateriais, como as cláusulas pétreas, tá certo? Porém, tem muita, ou melhor, muito parlamentar por aí que ri disso daqui, sabe? Que caga para isso daqui, certo? Que liga muito mais para si só ou para o benefício próprio, sabe? Ou pelo benefício do parlamento. Por quê? Eu tenho um exemplo na minha aula sobre isso, que é sobre a PEC da blindagem. A PEC da blindagem é algo imensamente inconstitucional. Não existe uma coisa dessa, certo? Depois dá uma pesquisada para ver. Isso é uma afronta à Constituição, na minha opinião, certo? Então a gente consegue ver aqui que existe muita teoria, né? Mas a prática
tem muita coisa que não funciona na prática, ou melhor, até funcionaria, mas não é utilizada da devida forma, né, do devido processo legal. Bom, vamos lá. Depois tem o revisor. Ele já existiu, ele existiu apenas uma vez, na verdade. 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, conforme o artigo 3º, certo? Ele previa uma revisão de 5 anos após essa promulgação. E ele ocorreu em 93, né? Hoje ele não existe mais no ordenamento brasileiro, certo? Então, essa espécie de poder constituinte derivado não existe mais, certo? E o decorrente, né? O decorrente é o que pertence ao Estado, o Estado membro, né? Estados membros, desculpa, e é permitido a cada um elabore suas próprias constituições estaduais, desde que fique em harmonia com a Constituição Federal. Isso daí é interessante. Existem constituições estaduais, né? Mas isso depende muito da cidade também. Eu sou de aqui de Aparecida. Com certeza tem uma Constituição estadual de Aparecida, por ser distância turística, né, tudo mais. Não sei mais aonde que tem. Acho que São José é uma famosa, mas no São Paulo com certeza deve ter, né? Bom, então. Então, o poder derivado ele serve para manter a Constituição viva e atualizada, mas sem permitir abusos, né? Isso na teoria. E é um exemplo prático que a Constituição ela pode se transformar ela pode se transformar, mas dentro das regras que ela mesma cria, né? Ou melhor, as regras que os parlamentares criam para ela, né? Porque os parlamentares que, enfim, né? Maria, tudo bem aí? Maria, tudo certo aqui? Tudo Pode certo, seguir? Ah, sim. Você pode está seguir. entendendo? Tem alguma dúvida? Não, tá bem explicadinho. Tá. Então tá bom. Na verdade, eu acho que daqui a pouco a gente já acaba, já que tentei dar uma resumida boa para vocês aqui. Tá, vamos falar então sobre tomar uma água. Como é que quase que eu vou bater totalmente. Tá. Vamos falar agora sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais, segundo José Afonso da Silva. O Antônio falou que isso vai cair, como é que fala? Vai cair, literalmente não exatamente as, as normas segundo o José Afonso da Silva, que ele deu para vocês também na aula, né? Bom, vamos lá, então. Nem todas as normas constitucionais têm o mesmo grau de efetividade, né? Então, quem explica muito bem isso é o professor José Afonso da Silva, que eu mencionei, ao classificar as normas constitucionais segundo a sua eficácia e aplicabilidade, né? Aplicabilidade prática. Então, isto é, quando elas dependem ou não de regulamentação para produzir efeitos, né? Vamos lá. A eficácia plena, as normas de eficácia plena, né? Elas são aquelas que a aplicabilidade é imediata e total, que produzem todos os efeitos desde a promulgação dela, certo? Desde a promulgação da Constituição, certo? Então, elas produzem todos os efeitos jurídicos, né? Um exemplo, artigo 5º, né? É inviolável a liberdade
de consequência, perdão, de consciência, desculpa, e de crença, né? Então, ela não depende de uma regulamentação propriamente dita, tá? Depois, as normas de eficácia contida, né? Ela também tem uma aplicação imediata, mas o legislador ele pode restringir seus alcances, certo? O exemplo também é o artigo 5º e o parágrafo 13, desculpa, é a liberdade de exercício profissional nos termos da lei, né? Isso é porque, caso engano, isso daí tem algo a ver sobre a liberdade de trabalho. A liberdade de trabalho é algo bastante assim, né? Por exemplo, é óbvio que deve haver a liberdade de trabalho, certo? Porém, o legislador ele tem que restringir o seu alcance. Porque se eu falar que eu vendo pó na biqueira, isso para mim pode ser um trabalho. Pô, tô trabalhando, tô fazendo movimentação monetária aqui. Mas, né, isso para o legislador com certeza não é um trabalho, muito menos para a sociedade. Então, as normas de eficácia limitada, tá certo? Eficácia limitada, elas dependem da regulamentação legislativa para produzir efeitos concretos, né? Então, elas são chamadas também de normas programáticas, que fixam objetivos e são, perdão, elas fixam objetivos a serem concretizados, certo? Por exemplo, coloquei também o artigo 7º, né, que é a proteção do mercado de trabalho da mulher nos termos da lei. O que que isso significa, né? O que que seria, né, a ser concretizado? No texto da Constituição, ou melhor, quando foi criar, estavam concretizando a Constituição, sabia-se que teriam alterações, né? Que lá para frente teriam atualizações, também pelo contexto histórico, né? Pelas, pelas inúmeras mudanças que aconteceriam na nossa sociedade, já se previa isso. Então, essa eficácia, ela cuida do que pode vir, né? São metas a serem concretizadas, melhor dizendo, certo? Então, em resumo, eu fiz essa tabelinha que está um pouco difícil de arrumar aqui, mas eu vou mandar. Eu acho que eu abri isso, eu abri a revisão errada, porque tinha uma mais trabalhadinha aqui, mas não vou parar para fazer isso. Certo? Então, ó, o que a gente pode falar aqui sobre o tópico 5, né? Essa classificação, né, é essencial para a gente conseguir interpretar a Constituição, né? A gente tem uma interpretação constitucional, pois ela mostra que algumas normas são autoexecutáveis, né? E outras elas exigem uma atuação do legislador para se tornarem efetivas, certo? Bom, esse daqui foi o tópico 5, deixa eu ver. Acho que já está acabando, né? Bom, só falar o último aqui e já acaba. Bom, agora vamos falar também sobre a classificação das constituições. Vamos revisar as classificações dessas constituições, tá bom? Das constituições, perdão. Bom, elas podem ser analisadas sobre vários critérios, mas com dois princípios que são quando a origem, perdão, são quanto à origem delas, né? Quanto à forma, né? Quanto à origem, né? Elas podem ser e promulgadas ou outorgadas, certo? Esses dois tipos de origem têm uma diferença bastante gritante, na verdade.
Promulgadas são quando elas são elaboradas por representantes eleitorais, como a nossa Constituição foi, né? Ou seja, uma Assembleia Constituinte se junta, certo? Para promulgar uma Constituição, certo? Assembleia Constituinte é essa, constituída, né, por pessoas que representam o povo. Então, são representantes do povo que constituem essa Assembleia e conversam, né, montam uma nova Constituição, tá certo? Então, promulgada é democrática, né? É feita de forma democrática. Já a outorgada quando impostas pelos governantes, né, sem a participação popular, né, como foi em 37, né, como foi também a Constituição anterior à nossa, tá certo? Então, é bastante gritante, né, a diferença das duas, então só lembrar. Promulgada, 88. Outorgada, 37, sabe? É bem fácil de lembrar. Tá? Enquanto a forma ela pode ser, tem duas formas. Elas podem ser formais, quando elas reúnem todas as normas em um documento escrito e solene, né? Isso seria a forma, como a Constituição ela se dá, né? Então, formais é quando elas, como eu disse, né, reúnem todas as normas em um documento escrito e solene. E a material quando quando abrangem normas de conteúdo constitucional, mesmo que espalhadas em vários textos, né? Como na Inglaterra. Na Inglaterra também é isso. São várias normas, né? Que mesmo que elas estejam fora de um texto único, né? Elas formam uma lei, formam as leis, na verdade. Outras classificações complementares são quando ela é estabilidade, né? Quando a estabilidade pode ser rígida, difícil de alterar, flexível ou semi-rígida, né? Quando há uma extensão analítica, né? Ou melhor, extensão analítica detalhada, né? Ou sintética, como é a dos Estados Unidos, né? Que acho que são só sete partes só, 7 páginas, não lembro, 7 alguma coisa. E quando é um modo de elaboração, pode ser dogmático ou histórico, certo? Deixa eu só puxar um negocinho aqui. É basicamente isso, tá? Essa daqui é a matéria de classificação. São fáceis, também, são tranquilos de lembrar. Promulgada, democrática, 88. Outorgada, não é democrática, 37. Ela é instituída pelo líder político. Quanto à forma, formal e material, e outras classificações complementares, né? Quanto à estabilidade, né? Uma Constituição pode ser rígida, flexível ou semi-rígida. Quanto à extensão dela, ela pode ser analítica, né? Que é bem detalhada, como a nossa Constituição ou sintética, como é concisa, né, pequena, né, como a dos Estados Unidos. E quanto ao modo de elaboração, né, pode ser dogmático, né, fruto de um ato deliberado, ou pode ser histórica, formada ao longo do tempo, tá certo? Maria, te faço uma pergunta, então, para ver se você estava vendo a aula mesmo. A Constituição, quanto ao modo de elaboração da nossa Constituição, ela é dogmática ou ela é histórica? Maria? Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é histórica. Exatamente, tá certo. Certo.
Por que que é histórica? Você sabe me dizer? Acho que porque reúne vários direitos ao longo do tempo que foram construídos. Exatamente, exatamente. A nossa Constituição, ela é um fruto de um contexto histórico, né, de acontecimentos históricos do nosso país, né? Então, por isso que o modo de elaboração dela é histórico. Parabéns. Tirou 10, parabéns. Né? Então, uma conclusão geral aqui da nossa matéria, né? Ah, não coloquei. Ah, não, vou ter que abrir lá. Peraí. Vou ter que abrir a outra aqui. Será que eu mandei para mim? Ah, acho que é essa daqui. Ah, mentira que eu não salvei. Hum, que pena. Tinha colocado uma frase bonita aqui. Tá, então vamos terminar aqui, né? Então vamos para a gente finalizar. É importante sempre lembrar, Maria, que a história constitucional brasileira ela é marcada por períodos autoritários, né, de autoritarismo e também de redemocratização, certo? A Constituição de 37, que a gente deu lá em cima, ela simboliza o extremo da concentração de poder, né, o extremo de um poder também, porque não extremista, né, autoritário, na verdade. E quanto à nossa Constituição de 88, ela representa o auge do constitucionalismo, né, o ápice e do constitucionalismo democrático, né? Estudar o poder constituinte, a eficácia das normas e a constituição e a classificação das constituições nos ajuda a entender também que a Constituição ela não é apenas um texto jurídico, mas ela também é um reflexo político, é, um reflexo político e social também, né? Na verdade, da sociedade, né? Da nossa sociedade. E ela é um instrumento que garante a dignidade da pessoa humana e a segurança das liberdades fundamentais, né? Dos direitos fundamentais dentro do Estado democrático de direito, certo? Eu não coloquei aqui, poxa, que pena, cara. Tava no escritório, eu até esqueci de colocar. Vou colocar para vocês. Sorte que eu lembro essa frase. Deixa eu abrir de novo. Tá. Vou colocar porque essa é uma frase que me fez pensar bastante também durante que eu fazia as aulas, sabe? É assim. Tá? Hum,
Mas sabe quem é esse ser aqui? Essa pessoa aqui que eu coloquei? Sim, ele já deu palestra da crise da Ah, Constituição, foi isso. sim, sim, sim. É, E a professor gente lê Flávio Martins. ele, o Antônio recomendou ele como leitura para Constitucional também. Exatamente. Ele explica bem. É. Ele é ótimo. Quando a gente fala de estudo de Constituição, a gente está falando de Flávio Martins, sabe? Esse cara é foda, foda mesmo, sabe? Sou fã dele, toda palestra que ele tiver eu vou, cara. Inclusive, eu já estudei com o filho dele, sabe? Mas essa é a frase que ele falou em um vídeo, né? O povo que não conhece sua Constituição é um povo frágil, é um povo débil. E a gente pode analisar isso para perceber que entender o seu papel na sociedade, entender, perdão, ou melhor, entender a Constituição é entender o seu papel na sociedade, é entender que você tem voz, né, que você é um agente ativo para poder mudar uma Constituição. Muitas vezes isso a gente pensa isso, né, a gente pode falar que isso é uma teoria, né, que não é assim que funciona, e tudo mais. Mas, na verdade, eu acredito muito na nossa Constituição e acredito muito também no nosso direito, no nosso Estado Democrático de Direito. Lógico que corrupção, que violação, que coisas ruins acontecem, né? Mas acreditar em algo que eu gosto tanto de estudar, né, isso move, isso me inspira muito, entendeu? E quem trouxe essa inspiração dessa frase foi o professor Flávio Martins. Então, se for estudar, estude pelos livros, pela doutrina de Flávio Martins. Esse cara é sensacional, entendeu? Ele é uma referência no Brasil inteiro. Pode ter certeza, no Brasil inteiro conhece esse cara, entendeu? E, bom, Maria, é isso. A minha aula foi essa. Eu não sei se você tem dúvida, tem alguma dúvida? Muito obrigada, eu acho que ficou muito claro. Hum, Não tenho ficou mesmo? nenhuma dúvida. Juro. Ah, que bom, que bom. Mas, ó, não se sinta sozinho em relação às monitorias. É porque, como faço estágio, não bate para assistir. Mas se eu pudesse, eu assistia Não, todas. Mas não, eu peguei justamente esse horário porque eu falei, com medo de dar aula ninguém vai muito. assistir. Eu lembro de você Eu falei falando assim, pra Lívia que você não queria que nem assistir, ninguém assistisse a primeira. não, pô, você foi bem a primeira, eu tava gaguejando, tava super nervoso, sabe? Já teve monitoria que eu dei uma aula inteira, dei uma aula mó boa, fui vendo, tava gravando. Falei, puta Não, merda. que depressão. Nossa, agora eu vi que eu. Nossa, agora que eu vi, tem outra, tem a Maria Eduardo Camargo, tudo bem? Tudo certo. Foi muito boa a Nossa, você tá com revisão, tempo então. Fica aqui? tranquilo. Desde o começo. Sim, Ah, tranquilo. é? Nossa, eu não sabia, eu não tinha visto, não. Eu falei pra Ah, ela assim, vamos assistir que acho que compensa. e Daí a gente entrou. vocês acharam que compensou? Quê? Vocês acham que compensou mesmo? Porque Sim. esse é o meu maior medo para dar monitoria, gente. Porque eu posso. Porque o que acontece, né? O Antônio Sérgio me manda todo o material de vocês, eu estudo esse material e faço um resumo desse material, né? Para não ficar. Porra, porque se eu fosse dar a mesma aula que o Antônio sabe, do jeito que o Antônio sabe dar, eu ia estar pior que ele, né? Porque eu sou mais devagar que ele. Ele gosta de conversar ainda, então. Mas, bom que vocês gostaram, eu fico feliz. Eu tô até orgulhoso, porque eu nunca tinha visto a minha sala cheia. Nossa. Fica tranquilo, muito obrigada, Então, viu? Muito obrigada. de nada. Que bom que vocês gostaram. Então é isso, eu vou mandar para vocês esse material, tá bom? Ah, Qualquer por dúvida que vocês favor, porque tiverem o povo durante. não Ah, disponibiliza durante a semana. não, sim, sim. Eu vou disponibilizar, tá bom? Essa é uma matéria mais voltada para a prova integrada, mas se vocês quiserem os outros materiais das outras aulas, eu mando para vocês também. Bom, geralmente eu mando no grupo, mas esses dias eu não estou mandando, não. Peço perdão. Tá certo?
Tá certo, certo? valeu, viu? Bom Então final tá de bom. semana aí. Eu também, vocês também, viu, gente? E boa prova integrada pra vocês também. Bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.